Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck, um naturalista francês, propôs o primeiro modelo de uma teoria evolutiva, no ano de 1809, com base no livro Philosophe Zoologique. O lamarckismo, como ficou conhecido de Lamarck, seu sobrenome, dizia que o meio ambiente que proporciona alterações dos organismos. Logo, se o meio sofresse alguma alteração, os seres desse meio ambiente também mudariam. Para sustentar sua tese, Lamarck usava dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Lamarck acreditava no processo de adaptação das espécies chamado lei do uso e desuso. Essa teoria diz o seguinte: certos órgãos são mais utilizados pelas espécies do que outros órgãos, então durante o decorrer das gerações, esses órgãos sofreriam alteração ou até mesmo seriam removidos. Admita uma floresta que possua árvores grandes, onde do topo do copas ocorra a produção de frutos que devem ser ingeridos ainda jovens, pois quando amadurecem não oferecem os nutrientes necessários para a população se reproduzir. Aqui, o meio exercerá uma pressão sobre os indivíduos, de maneira que existe apenas 3 vias para capturar esse alimento: voando, escalando a árvore e sendo grande o suficiente. Lamarck diz que todos os indivíduos desse meio criarão mecanismos para poderem capturar o fruto por uma dessas 3 maneiras. Esses mecanismos vão evoluir de modo que um animal voador, por exemplo, aprimore suas asas para que ele possa voar cada vez mais alto. Com o decorrer das gerações, os órgãos ou partes mais utilizadas serão passadas aos descendentes, e estes terão asas cada vez mais propícias ao ambiente. O contrário também pode ocorrer. Se o mesmo voador não usar tanto suas patas, elas podem atrofiar de pouco a pouco, e assim a geração futura não possuirá a mesma mobilidade para caminhar que a primeira, apesar de poder voar com mais facilidade. A segunda lei, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, diz que toda mudança causada por atrofiação ou melhoramento de alguma parte do órgão desse indivíduo passará para gerações futuras. Logo, a geração mais avançada terá esse órgão totalmente atrofiado ou totalmente melhorado e adaptado ao meio. A segunda lei do lamarckismo defende que existe uma transferência de heranças adquiridas pela geração original. É uma lei relativamente simples de se compreender. Entretanto, devemos ter em mente que essas mudanças ocorrem lentamente em cada espécie de indivíduos. Em nosso segundo exemplo, utilizaremos a girafa, uma maneira comum de se explicar o lamarckismo. Observe que na primeira geração, o pescoço da girafa é pequeno, similar ao pescoço de um cavalo ou zebra. Com esse tamanho, ela tem que fazer muito esforço para conseguir consumir as folhas das árvores. Na segunda geração, o pescoço aumenta o tamanho devido à pressão do meio. Então o alongamento do pescoço foi o escape que ela encontrou para poder se alimentar. Essas dificuldades vão ser sanadas de acordo com o decorrer das gerações, até que chegamos às girafas que conhecemos hoje, com seu pescoço grande o suficiente para que ela consiga se alimentar sem sofrer problemas de adaptação. Atualmente, as ideias evolutivas criadas por Lamarck não são aceitas, mas as mesmas não estão totalmente incorretas, pois foi Lamarck que influenciou o próprio Darwin com a lei de uso e desuso. Analisando o período e contexto histórico da França, é possível notar que Lamarck se manteve firme com seu apoio à evolução, enquanto diversos outros cientistas, incluindo o próprio Darwin, defendia a descendência com modificações. A evolução que Lamarck acreditava nesse período era uma linha de raciocínio muito tênue. Afinal, a falta de conhecimento sobre o assunto inviabilizava o apoio da comunidade científica da época. Charles Darwin acreditava na chamada seleção natural. Essa teoria sustentava que em um meio onde existe uma população, só sobreviviam indivíduos mais adaptados a ele. Dessa maneira, todos os indivíduos que não se encaixavam nessa adaptação seriam extintos. Lembrando do primeiro exemplo sobre a lei de uso e desuso na floresta, Lamarck diz que os indivíduos desenvolviam um mecanismo que sanasse suas necessidades. Darwin refuta parte dessa teoria e diz que naquele meio com as 3 vias para se alimentar só sobreviveriam as espécies que já tivessem as habilidades de voar, escalar ou os indivíduos que já fossem grandes o suficientes para se alimentarem. Logo, nessa população, os indivíduos que não tivessem essas 3 características deveriam sair dali ou seriam extintos por não conseguirem alimento. Contextualizando o tempo histórico, Darwin surgiu com suas ideias aproximadamente 50 anos depois de Lamarck. E mesmo que refutasse parte da teoria de uso e desuso, contribuiu para Darwin sustentar sua teoria da pangênese e explicar esse fenômeno.